Fala aí, meu povo. Hoje nós começamos o nosso módulo de metabolismo energético, né? Onde basicamente nós vamos estudar a forma de obtenção de energia de diferentes seres vivos, tá? Nós vamos trabalhar assim as três principais, que é a respiração celular, a fermentação e a fotossíntese, né? Exatamente nessa sequência. Então, esse primeiro vídeo a gente vai falar de respiração celular. No próximo, a gente vai falar de fermentação e após fotossíntese, tá? Então, inicialmente, eu quero falar que a respiração celular, né, é o modo de obtenção de energia que nós, né, por exemplo, nós, seres vivos, seres humanos, utilizamos, tá? A gente tem que tomar cuidado, já de cara, para não confundir respiração celular com a respiração pulmonar, né? A ideia da respiração pulmonar, né, é você captar oxigênio, né, e mandar esse oxigênio para as células, tá? Já a respiração celular é um método para a produção de energia. Então, basicamente a respiração celular ela consiste de três etapas, tá? A etapa 1, né, que é a glicólise, a segunda, que é o ciclo de Krebs, e a terceira, que é a cadeia respiratória, tá? Ou também chamada de fosforilação oxidativa. A gente vai dar uma olhada em cada uma delas. Algumas literaturas consideram 4 etapas, né? Porque após a glicólise, você tem a produção de piruvato, né? E desse piruvato você vai formar moléculas de acetil. Então eles acabam separando essa etapa, mas a gente vai ver melhor isso, né? Para não confundir a cabeça de vocês já no começo. Aqui a gente tem uma visão geral da respiração celular, tá? Basicamente, essa primeira etapa, que é a etapa da glicólise, né, ela ocorre no citoplasma, tá? E as outras duas etapas, né, que é o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, elas vão ocorrer no interior da mitocôndria, tá? Em locais específicos que a gente também vai falar devagarinho, mas é só para vocês terem uma visão inicial. Então, você começa tendo a glicólise, você começa com a glicólise, né? Que aí seria aqui a etapa 1, tá? E aí, os produtos gerados nessa glicólise ele será utilizado no ciclo de Krebs, né? E aí, após o ciclo de Krebs, né, a gente tem a etapa da cadeia respiratória, que, como eu falei, ela também pode ser chamada de fosforilação oxidativa, tá? Outro nome também, cadeia transportadora de elétrons. Então, dependendo de onde você for estudar, você pode verificar até 3 nomes, tá? Mas vamos debater devagarinho como que acontece cada etapa dessa. Só reforçando o local que ocorre, então a glicólise, né? Vamos dar uma olhada aqui o nome associado, né, com a corzinha que eu coloquei aqui. Então a glicólise ela ocorre no citoplasma, tá? O ciclo de Krebs ele vai ocorrer na matriz mitocondrial. Lembra que eu falei que tanto o ciclo de Krebs quanto a cadeia respiratória eles ocorrem na mitocôndria, mas cada uma em um local específico. O ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, já a cadeia respiratória ocorre nas cristas mitocondriais, que são essas dobras aqui que você tem na mitocôndria, tá? Mais uma visãozinha geral, né? Porque na verdade o que acontece, galera? Antigamente, quando a gente estudava isso, a gente acabava esmiuçando etapa por etapa, né, todas as reações que ocorriam, tá? Mas assim, se chegou à conclusão de que esse é um tipo de conhecimento que, eu não vou dizer que não é necessário, mas que no momento do ensino médio, né, não faz muito sentido você ficar debatendo todas as reações que ocorrem, como ocorrem, né? Então, hoje em dia, a nível de prova, né, de Enem, né, de UERJ, isso aí está um pouco mais light. Então, a ideia é a gente saber, né, onde que ocorre, se ocorre na presença ou ausência de oxigênio, né, se produz mais ou menos energia, tá? Então, a ideia hoje é a gente entender isso de um modo geralzão, tá? Então, de novo, a primeira etapa ocorrendo aqui do lado de fora, no citoplasma, né? Do lado de fora depende do teu ponto de vista, né? Do lado de fora da mitocôndria, mas dentro da célula. Então, a glicólise ocorrendo no citoplasma, tá? O que acontece na glicólise? Você vai ter quebra da molécula de glicose. Essa glicose vai dar origem
ao ácido pirúvico, né, ou piruvato, dependendo de onde você está lendo. Esse piruvato, ele já dentro da mitocôndria, né, ele vai ser quebrado em acetil, numa molécula acetil, tá? Que vai se juntar com uma coenzima chamada, aí vai dar origem ao acetilcoenzima A, e é essa acetilcoenzima A que vai entrar no ciclo de Krebs, tá? E aí essa molécula vai sendo totalmente esmiuçada aqui dentro, porque assim, a ideia é a seguinte, é você gerar energia, né? Então, cada etapa dessa, a gente vai ter geração de ATP, tá? Sendo que a maior parte do ATP gerado, né, na respiração celular, ele ocorre aqui na nossa cadeia respiratória, tá? Mas vamos dar uma olhada agora como isso acontece. Então, primeira fase da respiração, glicólise, né? Então, coisas que vocês realmente precisam saber. Ela ocorre na ausência de O2, tá? Você tem alguns casos descritos, né, de ocorrência na presença de oxigênio, mas na grande maioria dos casos a glicólise, né, a gente vai considerar hoje que a glicólise ocorre na ausência de oxigênio, tá? Essas reações elas vão acontecer dentro do citoplasma, né? E os produtos gerados. Antes, vamos olhar a reação e depois eu falo dos produtos gerados, tá? Então, o que acontece na glicólise? Você tem quebra da molécula, você tem aqui a molécula de glicose com 6 carbonos, tá? Você vai ter quebra dessa molécula de glicose para poder gerar piruvato, tá? E aí, uma coisa que se debate muito, apesar, a gente só vai olhar a reação de um lado, tá? Mas você está vendo que ela ocorre, né? Ela vai ocorrer duplicada, tá? Mas vamos olhar só para um lado para não confundir muito. Então essa molécula de glicose, ela sofre uma quebra, né? Para ela poder ser quebrada, ocorre um gasto de energia, então você gasta 2 ATPs, tá? E aí quando essa molécula é quebrada, é gerada uma grande quantidade de energia. E o que acontece? Você tem uma substância chamada NAD, que ela pega parte dessa energia gerada na forma de íons de hidrogênio, né? Ela se liga a esse hidrogênio, forma essa molécula de NADH e leva esse hidrogênio lá para dentro da mitocôndria. Porque todo esse hidrogênio que é gerado na quebra dessa molécula, ele vai ser utilizado lá na fase da cadeia respiratória, para poder também produzir ATP. Tá? Então, NAD é uma substância, a gente chama de substância carreadora. Tá? Ela carrega esse hidrogênio. Aí, de onde vem esse hidrogênio? Ele surge, né, quando essa molécula de glicose é quebrada, tá? Então, quando você tem quebra de moléculas, nesse caso aqui é de glicose, mas poderia ser outra, como a gente vai ver mais para frente. Quando você tem quebra de alguma molécula, é gerado um grande excedente de energia, e esse excedente de energia, ele é carregado lá para as mitocôndrias. E nesse caso aqui da glicólise, quem faz isso é a substância NAD e vai levar esse hidrogênio, né, na forma de molécula NADH, tá? E aí, depois que essa glicose é quebrada, ela acaba gerando mais 2 ATPs, tá? Então, ela citofilou ácido pirúvico e nessa ela gerou 2 ATPs. E aí a gente só tem que tomar cuidado com o seguinte, né? Normalmente, se você for olhar aqui, lembra que eu falei que a reação está ocorrendo, né, duplicada? Então, eu tenho 2 ATPs sendo gerados aqui e 2 ATPs sendo gerados aqui. Então, o meu total de ATPs gerados quando eu tenho uma molécula de glicose sendo quebrada nessa fase da glicólise são 4 ATPs, tá? Só que o saldo final são 2 ATPs. E por que isso ocorre? Porque lembra que nós falamos lá no começo que para você poder quebrar essa glicose, você gasta energia, você gasta 2 ATPs, né? Então, gerou no final 4 ATPs, mas no começo eu gastei 2. Então, 4 menos 2, eu tenho 2 ATPs sendo gerados, né, a cada quebra de uma molécula de glicose. Tá? Ah, isso é importante? Cara, hoje em dia não. Né? Mas é só para vocês poderem saber o porquê que, de repente, se alguém falar com vocês que a glicólise ela gera 4 ATPs, mas o saldo final são 2 ATPs, é exatamente por esse motivo. Então, recapitulando, a glicólise ela ocorre no citoplasma, ocorre na ausência de oxigênio,
tá? E o que acontece nessa etapa é você vai ter a quebra da molécula glicose, né? Dando origem ao piruvato, ou ácido pirúvico, tá? Já com esse ácido pirúvico gerado, né, a reação continua ocorrendo. Esse ácido pirúvico, né, que foi gerado lá na fase da glicólise, ele é quebrado, ele sofre uma nova quebra, tá? E é quebrado numa molécula chamada acetil. E aí, como eu falei, esse acetil, ele vai se associar a uma enzima, né, chamada coenzima A, que coenzima é uma enzima associada a uma vitamina. Quando essa quebra ocorre, é gerada aquela energia, um excedente de energia, e aí novamente eu tenho aqui, ó, o meu NAD se ligando no hidrogênio, e para onde que gera a molécula de NADH, e para onde que vai isso aqui? Lá para a mitocôndria, para ser usada na última etapa, que é a cadeia respiratória. E agora eu tenho aqui a minha acetilcoenzima A, tá? Lembra que eu falei que algumas literaturas consideram a respiração celular tendo como 4 etapas? Por quê? A transformação do ácido pirúvico, né, em acetilcoenzima A, alguns consideram que isso já faz parte do ciclo de Krebs. Outros autores não. Então eles colocam como se isso fosse mais uma etapa. A gente vai jogar isso dentro do ciclo de Krebs porque não tem problema, não vamos confundir a nossa mente. Então, o que acontece após a glicólise? Né? O produto da glicólise são as moléculas de piruvato, de ácido pirúvico. Né? Esse ácido pirúvico ele é quebrado, né? E vai dar origem agora a uma molécula chamada acetilcoenzima A. E é esse acetilcoenzima A, ou acetil-CoA, tá? Vocês podem também, de repente, ver em alguns livros escrito acetil-CoA ou acetilcoenzima A, então é a mesma coisa. Isso aqui vai dar início ao ciclo de Krebs. E o ciclo de Krebs, ele também tem suas particularidades, né? Ao contrário da glicólise, ele ocorre na presença de oxigênio. Então, ó, antes era ausência, glicólise. Ciclo de Krebs e cadeia respiratória já ocorrem o quê? Na presença de oxigênio, né? A gente precisa de oxigênio para essa reação ocorrer, tá? E o ciclo de Krebs específico, ele ocorre na matriz mitocondrial. E aí, lembra da matriz? Na matriz, olha só, nessa área aqui, ó, dentro da matriz mitocondrial, tá? E produtos gerados, né? Vou mostrar aqui na reação, mas não vem muito ao caso. Então, essa é a cara do ciclo de Krebs. Aí, se eu falar para vocês que antigamente vocês tinham que gravar isso tudo, vocês iam morrer, né? Mas sim, vocês tinham. Então, vamos dar uma olhada aqui por alto. Eu tenho aqui, ó, o meu piruvato. Esse piruvato, ele é quebrado e dá origem à minha acetil-CoA, né? O meu acetil-CoA, ele entra no ciclo de Krebs, tá? E o ciclo vai dando origem, né, a diferentes moléculas. Essas moléculas vão sendo quebradas. E aí, de repente, você pode estar também dando uma olhada no livro e ver ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, né? Então, ele também tem esse nome porque quando o acetil-CoA, né, ele se liga no ácido oxalacético aqui, ele dá origem ao ácido cítrico, tá? Mas a gente não vai ficar debatendo. Então, só para vocês darem uma olhada. Na verdade, gente, a respiração celular, ela é uma eterna quebração de moléculas, vamos dizer assim, para você poder gerar energia. A ideia é gerar energia. Então, eu tenho ATPs sendo gerados, desculpa, lá na glicólise, tenho ATP sendo gerado no ciclo de Krebs, né? Tenho esses hidrogênios sendo liberados, né, e sendo levados para a mitocôndria através lá da substância NAD na glicólise e vou mostrar para vocês que aqui no ciclo de Krebs a gente também, além do NAD, a gente tem o FAD, tá? Que também é um carreador de hidrogênios, tá? Então dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho aqui o ácido cítrico, né? Ele sofreu uma quebra, gerou aquele excedente de energia. O NAD pega esse hidrogênio e leva lá para poder ser utilizado na cadeia respiratória, dá origem ao ácido cetaglutárico. Você vai ocorrendo novas quebras. Eu não vou ficar falando do ciclo, mas vocês têm que saber o seguinte, que aqui vai ser gerado ATP, né? E também NADH e FADH2, tá? Que são carreadores de hidrogênio.
Ah, preciso lembrar que é NADH, que é FADH2? Não, não precisa. Você só tem que saber que esses hidrogênios que são gerados no ciclo de Krebs e na glicólise, eles são enviados, né, lá para a mitocôndria, tá? Para poder serem utilizados na cadeia respiratória. E aí chegamos na cadeia respiratória. A cadeia respiratória, ela ocorre na presença de oxigênio, né, assim como o ciclo de Krebs. Ela ocorre também no interior da mitocôndria, né, só que ela já ocorre nas cristas mitocondriais, que são aquelas dobras. Tá? E o que vai acontecer na cadeia respiratória? Ela vai pegar toda aquela energia, todo aquele hidrogênio, né, toda aquela energia que foi trazida pelo NADH e FADH2, né, e vai utilizar para poder formar mais ATP, porque a ideia da respiração celular é você formar ATP, que são nossas moléculas energéticas, tá? E aí, não se assustem, né? Vamos dar uma olhadinha. Isso aqui eu tenho a mitocôndria, tá? Aqui é a membrana da mitocôndria, né? Para você dar a gente poder ter uma noção de onde está acontecendo isso. Tenho a matriz mitocondrial, aqui onde eu estou, nessa área cinza, tá? E aí vamos dar uma olhada, tá vendo aqui, ó? Ó, NADH, FADH2, esses hidrogênios são quebrados, né? As moléculas de NAD e FAD retornam lá para a glicólise e para o ciclo de Krebs para poder pegar, para poder sequestrar, vamos dizer assim, novos hidrogênios, tá? E aí esse hidrogênio, né? E o que acontece com ele? Toda essa energia gerada, ela é atraída, né? Esses elétrons eles são atraídos pelo oxigênio, tá? Para poder formar as moléculas de água. Então, e esses hidrogênios aqui, eles vão ser utilizados para poder produzir ATP. Então, basicamente toda a energia, né, que chegou na cadeia que chegou aqui na cadeia respiratória, ela vai ser transformada em ATP, tá? Isso que é importante para vocês. E mais importante ainda é a gente ter a ideia que o responsável por atrair, né, esses elétrons é o oxigênio, por atrair esses hidrogênios, né, por atrair toda essa energia. Então, se eu não tiver oxigênio no meio, tá, a reação não acontece. E se a reação não acontece por falta de oxigênio, não vai ocorrer produção de ATP. Se não ocorre produção de ATP, você não tem energia. E aí o que acontece? Você morre, tá? Então, assim, foi um resumão mesmo, né, daquilo que a gente viu na aula, mas basicamente para as coisas que vocês realmente precisam saber sobre esse assunto, tá? Então, dúvidas vocês já sabem, cheguem na plataforma, me chamem, que a gente conversa mais sobre isso.